Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal. Gente, eu tava aqui parando pra refletir, né? Que muitas vezes quando você tá dentro de um relacionamento e aí você acaba esse relacionamento que você tá amoroso, e aí do nada seu amigo ou sua amiga começa a ter um relacionamento depois de um tempo com a pessoa com quem você namorava, isso demonstra duas coisas. Primeiro, que essa pessoa já estava de olho nessa pessoa, né? Antes, quando você estava no relacionamento, e às vezes você nem notou. E segundo, inveja, né? Essa pessoa sempre quis o seu lugar, sempre viu o seu relacionamento pensando assim, um dia eu quero estar nesse lugar, né? E aí eu vi um caso na rede social, né, que me chocou, né? Assim, não chocou tanto porque eu já vi muitos disso, né? Mas me chocou a forma que aconteceu, né? Uma mulher, ela estava no seu puerpério, né, que é o momento mais vulnerável que a mulher tem, e ela foi traída tanto pelo seu marido quanto pela sua irmã, né? A sua irmã ficou com seu marido durante o puerpério. Então, assim, o puerpério é uma fase que a mulher ela não consegue ter relações, né, com o marido, ela precisa ficar ali de resguardo durante 45 dias, por indicação médica, independente se o parto dela foi cesariana ou foi normal, né? É importante que a mulher respeite esse tempo, porque ela fica com uma ferida, né, no útero, que essa ferida é onde tinha a placenta, né? Então, quando retirar a placenta, fica essa ferida precisa ser cicatrizada. Se a mulher não respeita esses 45 dias de resguardo, ela pode ter algum problema, né? Pegar uma infecção, e essas infecções são muito graves, né? Então, é importante que ela respeite isso. E muitas mulheres, elas quebram esse resguardo porque elas pensam assim, o meu marido não vai aguentar esperar 45 dias sem eu ter relação. Então, eu vou ficar com ele para ele não ficar com outra, né? Porém, se o homem ele faz isso, né, ele incita você a quebrar resguardo, ou você faz isso com medo de que ele procure outra lá fora, né? Porque ele bota essa insegurança no seu coração, esse homem nunca amou você. Porque o homem que ama de verdade, gente, ele respeita você, ele espera o tempo que for necessário. Não só 45 dias, ele pode respeitar até mais do que 45 dias. Porque para ele o que importa também é o seu bem-estar. Então, mesmo que a médica diga 45 dias está liberado, se você não estiver se sentindo bem, se o emocional estiver abalado, se não estiver se sentindo preparada, como ele vai dizer, tudo bem, amor, eu espero se sentir preparada. E agora isso é para quem ama, tá? Isso não é para qualquer um. Muita gente vai dizer, isso é utopia, isso não existe. Não, não existe pro homem que ama, que não ama. Mas pro homem que ama, pode ter certeza. O mais importante para esse homem é você sentir à vontade. Porque o homem que ama, ele pensa assim, se for algo que seja só bom pra mim, não vale a pena. Tem que ser bom pra nós dois. E se ela não tá sentindo à vontade, se fica aquela coisa meio forçada, aquela coisa sem vontade, então não flui, não é bom. Então, assim, o que me surpreendeu, voltando ao assunto, né? O que me surpreendeu foi justamente isso. Porque eu fiquei para refletir como é que pode, né? É uma traição dupla. Porque além do esposo, a irmã também, né? Então, assim, gente, é muito triste a gente ver esse tipo de caso, porque de onde a gente espera acolhimento, muitas vezes onde vai ter desrespeito. E uma frase, né, que o meu amado falou para mim refletir, ele disse assim: Ângela, se uma pessoa te respeita, ela vai te respeitar ainda mais na tua vulnerabilidade. Mas se uma pessoa te desrespeita, ela vai aproveitar justamente que você está vulnerável para te atacar. E é a maior verdade, gente. Você conhece muito as pessoas quando você está num momento vulnerável da sua vida. Quando você está se sentindo muito mal, emocionalmente, fisicamente, financeiramente e tudo mais, preste atenção às pessoas que estão ao seu redor. Quando você estiver se sentindo mal em alguma área da sua vida. Preste atenção em quem vai te estender a mão nesse momento e quem vai aproveitar desse momento para te passar a perna, né? E, infelizmente isso aconteceu. E eu paro para refletir, né, que isso acontece muito, né? Muitas vezes as maiores decepções vêm justamente de quem você está por perto. E assim, ela expôs na rede social, né, essa traição dupla e fez vários rios falando sobre isso. E o meu marido ficou comentando que não achava certo essa exposição, porque ela expôs o número de telefone, e isso não é certo, tá, gente? Independentemente da sua decepção, da sua frustração no seu relacionamento, não é certo você expor tudo na internet, porque isso acaba atraindo, né, muita gente que fica ali rindo de você, da sua tristeza, né? Tem gente que fica feliz com a sua infelicidade. Então, não é sábio realmente você compartilhar tudo assim nas redes sociais. Mas eu vendo essa história, né, eu fiquei refletindo que muitas vezes a gente tem que ter cuidado realmente com quem a gente deixa se aproximar da gente. Independente de grau, de parentesco, de amizade, do que for, a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente deixa se aproximar da gente, porque nem todo mundo que se aproxima de nós tem uma boa intenção, né?
E a gente precisa, gente, aprender a analisar as pessoas. As pessoas, elas dão sinais por linguagem corporal, há alguma frase solta que a pessoa fala ali, a pessoa às vezes nem refletiu no que disse, soltou alguma coisa ali no que falou. E é importante que você tenha esse cuidado, aprenda a ser uma pessoa observadora, observador, para você conseguir ler ali nas nuances. Porque tem pessoas que não vão escancarar quem de fato elas são, mas ali, com sinais, de forma sutil, a pessoa ela vai entregando quem de fato ela é. Então, assim, ela postou na rede social, né, a foto dela com a irmã do lado, e ela botou um emoji no rosto dela, né, tapando o rosto da irmã com a cara de nojo, e a outra do lado também, que de acordo com ela foi conivente com essa traição, né, ou participou de alguma forma nessa questão da traição aí. Então, a gente precisa refletir, né, quem a gente mantém por perto. A gente precisa agir com sabedoria. A gente precisa, inclusive, pedir o direcionamento de Deus. Deus, quem eu devo me aproximar? Quem está alinhado, às vezes, com a nova fase que você está vivendo? Às vezes você está passando por uma fase na sua vida que não tem como você encaixar todo mundo ali dentro. E se você forçar a barra, se você querer aproximar pessoas que não são para estar ali naquela fase da sua vida, você vai sofrer. Então, assim, eu não sei se no caso dela, né, ela recebeu algum sinal, né, de que de alguma forma que a irmã podia fazer isso, ou o esposo podia fazer isso, né? Mas eu tô dizendo aqui que cuidado, né? Cuidado com quem vocês deixam se aproximar da vida de vocês, que vocês contam a intimidade, num momento de vulnerabilidade, porque muitas vezes vocês estão, né, sangrando perto de tubarões. E o puerpério é sangrar, literalmente, né? Você sangra por um tempo, né? No começo, depois do parto. Mas eu falo aqui não no sentido literal, né? Eu falo no sentido emocional. Porque é um momento em que a mulher, ela está fragilizada emocionalmente e que ela precisa de muito amparo, sabe? A mulher, ela precisa se sentir cuidada, ela precisa se sentir amada. Então, inclusive negligência das pessoas ao redor, quando a mulher ela tem um parto, você deixar a mulher sozinha depois do parto. É por isso que a mulher ela tem direito a acompanhante durante o parto, antes do parto, depois do parto. No hospital você tem direito de ficar, enquanto você ficar no hospital, ter alguém ali com você, porque você está vulnerável, não só fisicamente quanto emocionalmente. E aí a lei entende, né, que você precisa de um suporte nesse momento. Então, a mulher, depois de um parto, ela precisa se sentir abraçada, ela precisa se sentir acolhida, validada. Ela precisa se sentir segura de que ela agora vai exercer o papel de mãe, que ela vai fazer um trabalho bem feito, porque muitas vezes quando você é mãe, e eu digo isso com propriedade de causa, né, porque eu sou mãe, você para pra pensar assim, será que eu vou ser uma boa mãe? Como é que eu vou ser quando for mãe? Sabe? Então, o parceiro, ele tá ali justamente para acolher você, para abraçar você, para reforçar em você esse pensamento de que você vai dar conta, de que você consegue, que você vai ser uma excelente mãe. E que só o fato, né, de você estar se preocupando se você vai ser uma excelente mãe, já mostra que você vai ser uma boa mãe. Porque, como dizem, né, a maternidade só é difícil para quem é boa mãe. Então, o papel dele é esse, né? Então, além dele ter falhado, provavelmente, nesse papel, ele ainda trouxe mais dor. E eu posso dizer para vocês, o que uma mulher sente durante o puerpério não fica só no puerpério. O puerpério passa, porque é uma fase, e assim como toda fase vai passar. Mas a forma como a mulher ela foi tratada no puerpério, a mulher jamais vai esquecer, gente. A mulher jamais vai esquecer a forma como ela foi tratada. Por isso que é muito importante que quem está ao redor tenha sensibilidade de pensar assim, ela está num momento vulnerável. Ela vai lembrar disso para sempre porque um filho é um marco na vida de uma mulher, né? Quantas mães, inclusive, sonham em ser mães? Quantas mulheres sonham em ser mães? Muitas. E quando elas possuem um filho, é um marco na vida delas. E eu posso dizer isso por mim, né? Ter Levi foi algo assim que mudou a minha vida, que muda a vida de qualquer mulher, né? Você tem mais propósito, tem mais significado, tem mais sentido a sua vida. Então, eu acredito nisso, sabe? Eu acredito que o homem que tá ali do lado, ele tem que dar esse suporte. E eu acho muito errado quando as pessoas jogam a culpa pra mulher. Infelizmente acontece muito, né? Tem muita gente que joga a culpa pra mulher. Ah, você não soube escolher o homem da sua vida. Como assim, gente? O homem que escolhe se ele vai ser responsável ou não. O homem que escolhe se ele quer ser um bom pai. Do mesmo jeito a mulher. A mulher, ela tem um filho, mas é da escolha dela, ela escolher se ela quer ser uma boa mãe ou não. Porque quantas mães matam seus próprios filhos, né? Eu não devia nem falar essa palavra, porque eu não sei se o YouTube vai barrar. Mas assim, faz, né, com o próprio filho. Agride o próprio filho, tortura o próprio filho. Quantas mães são presas por abuso físico, abuso psicológico? Muitas. Por quê? Porque estava na responsabilidade dela ser uma boa mãe.
oferecer o melhor para seus filhos e elas não quiseram. E sofrer as consequências porque elas não quiseram. Então, o homem, ele também tem a responsabilidade de acolher, assim como quem está ao redor, sabe? Então, assim, de todas as traições, né, a da irmã você pode dizer, é pior porque é do próprio sangue e tudo, mas, porém, quem fez uma aliança? Não foi a irmã, foi o marido. O marido fez uma aliança. A Bíblia diz que os dois são uma só carne. Então, a mulher, embora ela tenha sido traída pela irmã, ela não é uma só carne com a irmã dela, mas ela é uma só carne com o marido. Então, é difícil até a gente dizer, né, qual traição foi pior. Foi o do marido? Foi a da irmã? Os dois. Foi horrível, né? Mas, parando para refletir bem à luz da Bíblia, né, à luz da palavra de Deus, na questão espiritual, do homem foi pior. Porque do homem, a mulher que espera algo, né? Até porque o filho, né, é uma junção dos dois. O filho é uma misturinha, né? Eu costumo dizer isso ao meu parceiro também, né? Quando eu olho pro nosso filho, às vezes eu brinco e digo a ele, olha, gente, é uma misturinha, né? É a gente ali. Quando eu olho para ele, quando eu olho pro meu filho, eu vejo, tem um pouco de mim e tem um pouco dele. Então, de fato, é uma misturinha, né? E a responsabilidade é dos dois, de cuidar, de zelar, de amar, né? Mas o homem, ele é, assim, conhecido, né? Como sacerdote da casa, conhecido como aquele que protege a mulher, e não somente fisicamente, mas financeiramente, emocionalmente. É o papel do homem fazer isso. E quando você aceita ser uma só carne com alguém, né? Quando você se casa, você está assinando ali, decretando ali, que você vai fazer o seu papel. E a mulher, ela espera isso, né? Nenhuma mulher, ela quer ter filho com um homem que não vai fazer o seu papel, que ela não possa se sentir minimamente segura. É por isso que a mulher, ela precisa ter tanto cuidado, né, ao se relacionar, e ela precisa ser criteriosa ao se relacionar. Porque ela precisa ter do lado dela um homem que vai saber de fato o que é um relacionamento. E que de fato vai cuidar e vai zelar por ela. Então, eu trouxe essa reflexão aqui pra vocês, né? Não acho que a culpa seja dela de nada, porque a mulher, ela provavelmente já está lidando com as questões dela, né? O erro é, de fato, do marido e da irmã. Não tem por que a gente atribuir mais culpa pra essa mãe, né? Num momento frágil dela, sendo que ela já está provavelmente fragilizada e emocionalmente abalada o suficiente pra gente ainda colocar mais culpa sobre a mulher. Porque acredite, nesse caso, vai ter quem coloque culpa, vai dizer, mas é porque o homem não aguenta esperar 45 dias. Gente, isso não existe. Um homem que é homem de verdade não aguenta só 45 dias, ele aguenta além de 45 dias. Se vocês gostaram desse vídeo, gente, gostaram da reflexão, deixa seu like, se inscreve no canal e um beijo.